Quem começa? Você começa. A editora, ela não foi planejada, né? Ela surgiu assim de uma vontade minha de experimentar um pouco a parte gráfica, de fazer algumas publicações artesanais, mas de início foi uma vontade também de publicar uns textos do Bruno, uns poemas que ele me mandava quando a gente se conheceu. E eu fiz de surpresa, e a partir daí ele gostou e falou, eu não quero ter editora, era uma frase que ele falava sempre. Eu falava, não é para ter editora, vamos só fazer uma tiragem pequena, e a gente faz um lançamento, chama os amigos e tal. E no final foi um dos primeiros títulos que a gente publicou. Na verdade a gente publicou esse livro que eu tinha feito para ele, que chama Você é Minha Notícia Secreta, e junto no mesmo dia, né, que foi, vamos dizer, né, a inauguração da editora, um que chamava Pau na Máquina, né, uma publicação que chama Pau na Máquina, edição de colecionador, que o Bruno pode falar um pouco mais, que era um projeto antigo dele e que a gente resolveu fazer junto essa caixinha especial, né, e essa publicação conjunta lançando a editora. E aí, a partir daí, eu fui me enveredando um pouco mais pela tipografia, por esses processos, e as publicações começaram a surgir de amigos, de escritores e escritoras que a gente gostava, e a gente acabou abrindo uma editora. Mas foi isso, a gente não tinha muitos planos, eu já tinha uma carreira, né, de jornalista, já tinha publicado livros, e estava num momento de querer publicar de uma maneira mais pessoal, mais cuidada e também com mais agilidade. Mas aí, contraditoriamente, a gente criou uma editora bem artesanal, né, e com esse nome, Quelônio, que é o nome científico das tartarugas. Então, por conta dessa ideia de fazer uns livros, né, em outro ritmo, né, de uma maneira mais cuidada, com atenção especial para cada livro. A gente queria fazer isso de uma maneira em pequena escala, a princípio, né? A gente não queria fazer uma grande editora, não tinha esse plano. Mas alguns autores começaram a nos procurar e a gente também foi atrás de alguns autores que a gente gostava e admirava. Então tem um pouco a gente criou um pouco essa dinâmica, né? A gente começou a publicar e de repente muita gente queria publicar com a gente e a gente também foi um pouco em busca de alguns autores e alguns títulos que a gente se interessava. Isso foi começou em 2013, né? E a gente tem uma polêmica entre nós dois, assim. Eu acho que é 2013, a Silvia prefere 2014. Mas eu acho que dá para considerar 2013. Vai fazer 10 anos. Porque foi no fim do ano. Foi no fim do ano. E a polêmica é essa. Então, assim, a Silvia acha que tem que considerar a data de publicação, que é 2014, né? A gente lançou os livros mesmo em 2014. Mas em 2013 a gente já estava trabalhando produzindo os livros, né? Então, realmente ficou essa... Como não era a intenção ter uma editora como a gente tem hoje, viver disso, né? Era mais começo era mais um hobby, uma vontade mesmo de experimentar. Eu, no que se refere à parte gráfica, e o Bruno na literatura, né? Poder ter mais liberdade. Eu acho que na época também várias editoras com o mesmo perfil começaram a surgir, né? A gente vê hoje, né, 2013, várias, a Lotte e tantas outras comemorando 10 anos de existência. A gente fala, nossa, acho que foi uma onda, assim, né, de querer sair um pouco do que era o mercado editorial naquela época, né? Muito engessado em termos de, tirando uma outra editora, claro, né? Mas no geral, assim, era sempre
bem engessado em termos de projeto gráfico, a parte literária também, a gente começou a publicar muitos autores novos, né? Muitas mulheres também. Então, acho que isso foi muito importante, né? Acho que quando a gente começou a ver o que era fazer essa editora que a gente fez, a gente se animou e falou, então vamos tocar, né? Acho que foi meio por aí, né? Não, então a gente escolheu esse nome, Quelônio, porque a gente, antes de ter a editora, né, a gente fez alguns projetos experimentais sem essa ideia de que a gente teria uma editora. E a gente partiu de alguns textos do Cortázar, né, do Julio Cortázar, escritor argentino. Pequenos contos, né, do Histórias de Cronópolis e de Famas. E a partir de um texto específico, né, que ele fala da relação das tartarugas com as andorinhas, a gente criou uma série de pequenos textos e a Silvia fez uma publicação experimental. A gente fez um exemplar, não era um livro exatamente. E a gente criou então essa narrativa a partir de uma personagem que já era uma senhora e ganhava uma tartaruga de presente. E a gente usou o termo quelônio, apesar da palavra não estar no Cortázar. A gente usou esse termo e depois a gente gostou da ideia, né, do que a tartaruga representa, né, um animal longevo, né, que vive muito, devagar se vai ao longe. A gente começou também a fazer brincadeiras, né, uma editora em extinção. Foi o nosso primeiro slogan. A editora mal existia, a gente já fez esse slogan. Claro, um pouco autoirônico, mas o espírito era um pouco esse mesmo, né? De fazer uma editora diferente, num outro ritmo. Se bem que hoje a gente está, né, num ritmo mais frenético. A gente começou com essa ideia, né? Então, mesmo resgatando a tipografia, essa técnica antiga. Então, seria tudo mais lento, num tempo muito próprio do livro, né? A gente tentou isso e tenta, né, constantemente, fazer dessa maneira, mas a gente é atravessado por um ritmo que é isso, é meio frenético. Eu acho que o livro artesanal, né, ele se contrapõe a essa ideia de um livro mais industrial, né, que é o formato dominante e que é ótimo, adoramos, né? Quem não gosta? Todo mundo, eu adoro, amo os livros, Silvia ama livros. Os livros, né, 14 por 21, aquela coisa bem convencional e é uma tecnologia excelente, por isso que ela dura tanto tempo, né? Mas o que a gente sentia, e acho que ainda é um desejo nosso, é tentar experimentar do ponto de vista gráfico, do formato, e isso impacta no texto, impacta na maneira com que, na seleção dos textos, alguns autores nos procuram porque tem projetos que se adequam, projetos menores ou mais experimentais, ou que não se enquadram exatamente no formato livro, né? E isso não é demérito, né? Porque o formato do livro é excelente, mas ele privilegia, né, alguns tipos de gênero literário, de projeto. Então acho que os projetos mais experimentais têm essa beleza de comportar textos e conceitos também literários diferentes, assim como os formatos e a parte gráfica também acompanha isso. Tinha uma linha, principalmente no início da editora, que privilegiava livros objeto e livros fotolivros, né? Então livros de fato mais ligados a não que eles não fossem literários, mas eles tinham um caráter quase de livro objeto mesmo, né? E tinha também uma demanda, né? Livros sob demanda. Sob encomenda. Então a pessoa chegava e falava, eu queria fazer nessa técnica um livro. E fugia muito do que a gente estava constituindo como editora, como catálogo e curadoria mesmo. Então era um selo para também a gente conseguir ter uma entrada, né? E poder, com essa entrada financeira, investindo em outros projetos com um selo. Então era meio que um estúdio, um selo para um estúdio, vamos dizer assim, e para projetos muito fora, né, da curva, assim, né, do que a gente publicava. Mas com o tempo a gente foi vendo que as coisas começaram a se misturar e aí não fazia muito sentido manter, e era melhor manter o quelônio para tudo
e fazer umas diferenças na divulgação do livro, né? Então ficou um pouco bagunçado essa questão do Carapaça, mas dentro da própria editora a gente tem os selos, né? A gente tem umas coleções que a gente começa a direcionar para onde os livros vão, né? Os autores, onde cada coisa se encaixa, assim. Eu acho que assim, os critérios de publicação, eu costumo brincar que tudo começa no texto. Então, eu acho que é natural, eu acho que na maioria das editoras é assim, né? Quer dizer, a gente recebe muitas propostas de texto e normalmente eu leio, mas eu sempre estou muito em diálogo com a Sílvia e a gente sempre avalia nesse sentido, se é um texto literário, dos gêneros que a gente privilegia, que é poesia, ficção. A gente trabalha pouco com não ficção, não que a gente não goste, né? A gente também tem as nossas trajetórias também, né, acadêmicas e tudo, mas a gente acaba privilegiando a poesia e a ficção. Então, e dentro desses gêneros, então, livros que sejam adequados a essa linha que a gente criou, né? Então, às vezes projetos um pouco mais delicados, mais pequenos formatos, né? E à medida que o tempo foi passando, também a gente acabou criando esses subselos ou coleções para comportar, então, por exemplo, romances, né? Livros muito grandes. Então a gente tem uma coleção que se chama Valsa de Esquina, que a gente criou justamente para receber os livros mais volumosos, né? E mesmo dentro da nossa linha de poesia, às vezes os mais artesanais a gente acaba fazendo um projeto específico, mas a gente também tem, né, a coleção Canto Quebrado, tem a coleção Quelônio Solto, né, e cada uma dessas coleções a gente acaba direcionando os projetos de acordo com essas coleções que a gente criou, e muitas vezes os projetos que a gente recebe suscitam novas coleções, então tem muito isso assim, numa editora pequena e que se permite, né, fazer isso, porque uma das coisas que eu acho que é legal do formato, né, de uma editora independente, pequena, é que você consegue criar, né, e adequar a sua linha editorial, acho que com mais agilidade, com mais liberdade. Não tem tantas amarras, né? Assim, a ideia assim, inicial, quando a gente começa a trabalhar um texto, é esse diálogo constante que a gente tem, eu e Bruno, porque tudo impacta no projeto gráfico, né? Então, os selos também foram... O primeiro selo que a gente criou, que chama Quelônio Solto, era para textos muito curtos. Então, foi a partir do projeto gráfico que esse selo foi constituído. Então, a gente pedia, né, e encomendava para autores e selecionava os autores em função desse projeto gráfico, que teria que ser textos muito curtos, ou uma poesia, ou um mini-conto, ou... não lembro quantos caracteres, mas eram textos para caber numa lâmina, num formato um pouquinho menor que um A4, que a gente chamava de volantes, né? Então, essa coleção Quelônio Solto, ela vem com 4 textos soltos, curtos, feitos em tipografia, nesse processo que a gente tem aqui na gráfica, que é a linotipia, mais os tipos móveis e tal. E eles vêm abraçados, envolvidos numa capa pôster, né? E a ideia era que toda edição a gente convidasse um artista com uma técnica diferente. Então, a primeira edição foi uma gravura do Alexandre Telles. A segunda já foi um pôster capa de serigrafia com a Luli Pena. A terceira foi uma composição super delicada, enorme, em tipografia, ornamentos tipográficos com a Heloísa Etelvina. E a quarta e última era uma fotografia da Beatriz Toledo, impressa num papel jornal, assim, em formato também grande. A gente fez só 4, porque também a gente começou a receber dos próprios autores que participavam da coleção e outros que viam, textos muito interessantes, maiores, só que também não eram tão grandes. Aí a gente resolveu fazer uma segunda coleção, que se chamava Canto Quebrado. Esse é o nome, o Bruno que deu, Canto Quebrado. Por que mesmo agora?
Não, porque a gente teve a ideia de fazer um cortezinho na No capa. projeto gráfico, que era um convite. Tudo muito misturado, né? Como você vê. A gente tem ideias de texto que se adequam à parte gráfica, então as coisas às vezes se confundem. A gente nem sabe mais quem teve a ideia. Mas foi isso, a gente pensou um projeto, eu fiz um projeto que o cantinho da capa, ele era cortado. Porque eu também pesquiso muito os materiais assim, impressos, efêmeros, antigos, né? Então cartão de visita antigo, postal, esses... E a palavra canto tem essa ambiguidade, né, que se liga à poesia. Então a poesia, né, na origem é um canto, né? E ao mesmo tempo tem o cantinho quebrado. Então... E tem um verbete no dicionário de artes gráficas que para aquele cartãozinho de visita que tem esse corte no canto, ele chama canto quebrado. É um recurso gráfico, de acabamento gráfico, né? E aí, a hora que eu vi, falei, nossa, tem esse verbete canto quebrado, a gente faz todas as capas. Então, foi muito... É muito característico desse resgate que a gente faz, né? De uma tecnologia muito antiga, ligada ao livro, né? Mas que a gente usa de uma maneira nova ou criativa. A gente tenta fazer isso, né? Usar uma tecnologia, entre aspas, ultrapassada, mas que ainda é muito rica. Tem profissionais que trabalham com a gente, tem uma tradição do livro toda constituída em cima dessas coisas, né? E para um texto contemporâneo, né? Então, eu acho que o nosso barato, vamos dizer, é ficar fazendo essas associações, assim, então, da história do livro, da história das artes gráficas e de uma cena atual da poesia, né? E o que a gente consegue ali ter esse ponto de ligação, né? Então, essa foi a segunda coleção, Canto Quebrado. A gente já fez, acho que 4 ou 3 edições. E o Valsa de Esquina, então, foi o que o Bruno falou, assim, ele pensou nesse nome, eu achei genial. Eu também criei uma identidade que tinha umas barras na diagonal, né, para dar essa questão do movimento, da quina, enfim, desse jogo de dança, vamos dizer. E era já um projeto que a gente pensou, uma coleção que foi concebida inicialmente para textos maiores, então os primeiros romances, os livros de contos. Não que a gente não tenha publicado poesia nessa coleção, mas aí já é um livro de poesia com mais fôlego, né? Um livro com mais páginas e tal, já feito num processo de impressão offset ou digital. A gente não acaba não tendo nada de artesanal, a não ser a concepção da capa dessa coleção, que eu sempre pensei em fazer colagens muito autorais, assim, minhas, ou algum tipo de arte que eu também consiga estabelecer um diálogo com aquele texto, né? E fazer de uma maneira também mais despojada, não ficar encomendando ou vendo muitos caminhos, né, diferentes. Por exemplo, uma capa fotográfica, em geral, não entra, ou ela entra nesse contexto da colagem. Então, tinha essa concepção gráfica, né? E o termo, eu acho que pensou a partir de uma obra literária também, um conto, né? do Dalton Trevisan, que é um autor que eu gosto, que eu já li bastante, sempre volto a ele. E eu acho que traduz um pouco essa ideia também, que acho que é bastante cara a linha editorial literária da Quelônio, que é um trânsito entre gêneros, né? Então, romances mais experimentais, contos que às vezes se alongam, gêneros que estão na fronteira, né? O conto e a crônica. Então, eu acho que isso é uma coisa muito típica da literatura contemporânea também, essa não é exatamente uma mistura de gêneros, mas gêneros que estão nessas fronteiras, né? Então a gente gosta disso, a gente gosta de uma literatura que não se amarra, que não se prende a esses rótulos, né? É sempre um desafio para a gente reeditar, né? Reimprimir, porque alguns dos livros que a gente fez, eles dependem justamente da manutenção desse material físico, né? Das matrizes, e isso ocupa espaço, e não dá para desmanchar tudo, né? E também não dá para guardar tudo. Então, alguns livros a gente tem feito novas edições, né? Ou reimprimido, mas agora a gente também vai fazer novas edições. A gente está é um desafio como continuar fazendo nessa técnica antiga, né? Mas garantindo a continuidade do livro, né? E isso a gente está tentando. O Canto Quebrado, essa coleção, foi um pouco inspirada nisso também.
A gente faz Então, acho que o desafio de reimprimir, de refazer alguns livros, né, dar continuidade a esses livros é isso, conseguir que a gente mantenha o livro em catálogo por meio dessas técnicas que a gente tem. Então, a gente tem tentado também fazer algumas coisas híbridas, né? Então, capas, a gente vai tentar manter principalmente as capas, né, em tipografia. E o miolo do livro a gente provavelmente vai começar a usar cada vez mais as técnicas contemporâneas de impressão. A gente já faz isso, né, mas para que o livro não fique, né, amarrado a essa técnica, a gente também está tentando achar caminhos, né, híbridos mesmo. Aqui, esse espaço todo que a gente tem, né, que é até um privilégio para uma editora, porque a gente é quase que um parque um parque de experimentações gráficas, né? Nem tudo que a gente faz aqui é publicado, né? Mas muitas ideias, às vezes eu faço uma capa com essa tecnologia, né? Que é a tipografia mesmo, assim, com tipos móveis, com as prensas, os prelos, e eu escaneio e ela vai virar uma capa reproduzida em meios digitais e tal. Então aqui é um espaço mesmo de ateliê, né? Mas muitos livros do catálogo foram totalmente feitos aqui. E essa ideia de ter tipografia na editora, ela foi quase que natural, porque eu comecei a pesquisar lugares que ainda utilizavam essa técnica e eu tenho uma pesquisa acadêmica também nessa área, fiz mestrado nessa área, então facilitou um pouco começar a achar essas raridades, né? Eu fui colecionando, o Bruno também gostou da ideia, e chegou um determinado momento que a gente começou a fazer uma gráfica no Brás, que chamava Linotipador Express, eles resolveram fechar, e ele embarcou nessa viagem que eu falei assim, olha, vamos colocar no fundo da nossa casa, foi exatamente isso. E aqui era o escritório do Bruno, onde a gente está exatamente, era o escritório do Bruno, tinha uma churrasqueira, tinha uma árvore, era aberto, era uma área nossa, a gente fez toda essa estrutura, né, para receber o maquinário. E assim, tem maquinário aqui que é só operado pelos técnicos que trabalham há 50 anos na área, né, então a linotipia e o linotipo é um operador que quando a gente precisa, a gente chama. A tipografia, atualmente, quem trabalha direto comigo é o João Dark Moraes, que é um tipógrafo assim, excelente e quis continuar, ele já estava aposentado, né? E ele quis continuar fazendo pequenas coisas comigo aqui, então ele é meio que meu mestre, me ensina e tal. Mas eu toco com essa parte da tipografia praticamente sozinha, assim, na composição dos projetos, né? Eu conto com designers, amigos e pessoas que eu admiro para projetos que a gente faz também na editora e bem pontuais, mas no dia a dia, assim, eu meio que concentro várias funções dessa parte, que uma editora tem departamento, enfim, comigo. E a parte de acabamento, que é uma parte muito trabalhosa, para além, eu acho que a impressão é um trabalho muito específico, rico, né, de resgate, mas a parte da costura do livro, de como esse livro vai ser montado, também é totalmente manual. Então, para isso, em geral, eu sempre peço também o auxílio, contrato colaboradores e pessoas para me ajudar. Atualmente, quem está me ajudando muito é a Silvana Duarte, que tem em geral, essas pessoas também têm o seu próprio negócio na área, né? Ela tem o Encadernados, que é um ateliê de encadernação muito legal. Então, sempre a gente estabelece essas parcerias, assim, para dar vazão na produção, porque é um trabalho muito intenso, assim, aqui dentro, né? E demorado. Mas eu acho que todo esse aparato foi criado para essa investigação, né? Assim, de que papel eu vou usar nesse livro? Ele tem a ver com a narrativa, com a poesia? Que costura, né? Que tipo de costura? Qual a cor da linha? Então, tudo a gente leva em consideração a partir da leitura do original, né? E sempre em diálogo também com o autor. Isso é muito importante, porque
a gente sempre fala isso, é meio um mantra, né? Que o livro é sempre esse objeto lindo, maravilhoso, mas coletivo, não é de uma pessoa, né? Então, assim, eu penso esses parâmetros gráficos, né? Mas muitas vezes eu tenho que recuar, tenho que adaptar, tenho que ceder e tenho que ouvir, melhorar a partir desse diálogo da equipe, seja do Bruno como editor, da autora, de assistentes que estão com a gente, até pessoas que cuidam dessa parte de acabamento. Então, é sempre muito interessante esse trabalho, pensando que ele nasce de muitas mãos, né? Muitos caminhos, assim, né? Tem, assim, a gente já fez, por exemplo, eu faço às vezes cartão de visita de amigo, já fiz publicações específicas, por exemplo, catálogo de arte, a gente fez uma vez para a Pinacoteca, para uma artista, para a galeria. Então, assim, projetos muito pequenos e pontuais a gente consegue dar conta, porque também não é uma gráfica que tenha funcionários e que trabalhe, né, num ritmo de prestação de serviço, né? Mas a gente tem também um pouco desse braço, né? Uma coisa muito legal, e agora que a partir desse ano e depois de tudo que a gente passou com pandemia, eu achei que é necessário, é que quando a gente faz um livro, por menor que seja a tiragem e a quantidade de exemplares que isso gera, sempre tem uma sobra de papel, né? A gente está ali nessa... E a partir daí eu pensei numa papelaria tipográfica. Então já faz alguns anos que eu estou... E esse ano eu estou colocando mais em prática. Então tem várias novidades que a gente está fazendo, que a partir do que a gente publica, ou um desejo, por exemplo, com clássicos ou autores que a gente admira, eu faço cadernos, faço cartazes, blocos. Então tem um pouco essa demanda também que o ateliê permite de criar uma papelaria. Eu acho que tem um livro muito importante para a gente, eu não sei se você vai concordar, que é O Órbita de King Kong. Uhum. É um livro do José Luiz Passos. Foi um livro que chegou, assim, nesse momento que a gente ainda não tinha esse espaço aqui, a gente estava fazendo na gráfica no Brás, e foi um texto muito experimental também para a gente, né? Assim, é uma novela, né, curta, o Bruno pode até falar um pouco mais, mas eu acabei experimentando muito graficamente esse texto. E foi, acho que, o primeiro livro que teve uma repercussão, assim, na mídia, né, de leitores que começaram a gostar muito do livro. Então, acho que eu votaria nesse. Eu acho que é um livro, o Zé Luiz, né, o Zé Luiz Passos era um autor que eu já conhecia, gostava, admirava. E foi isso, eu convidei-o a participar, mandar algum texto para a Quelônio. Falei, olha, seria uma alegria a gente ter um texto seu na editora. E ele tinha esse projeto, justamente. Ele é um romancista, né? Publica por uma grande editora, Alfaguara. E ele tem um projeto pequeno, uma pequena narrativa sobre o primeiro macaco que foi mandado para o espaço. Então, aí é isso, a órbita de King Kong. Então, é a história do macaco que os americanos mandaram, né? Como um teste, né? da corrida espacial. E ele parte dessa ideia, desse fato, né, para fazer uma novela muito singular, porque o próprio macaco, a gente começa a entrar nos pensamentos do macaco, né, desse animal. Então tem um trabalho literário, né, partindo de algo assim não ficcional, mas vai para a ficção e para a poesia, né, para uma coisa muito bonita, assim. E aí a Silvia também achou recursos gráficos muito, muito especiais, né? Então o papel, a costura, as ilustrações que foram feitas para o livro, impressas num papel vegetal. Então acho que é um livro de fato bem, bem marcante. A gente estava no começo da editora, né? Nos primeiros anos. Acho que um outro livro, mais ou menos da mesma época, é o livro da Paloma Vidal, Ensaio de Voo, que também era um livro... Para o nosso parâmetro, no começo da editora, era um livro grande, mas ele é um conto, uma pequena narrativa. E a narradora do texto começa o texto dizendo: estou escrevendo no bloco de notas do celular. E ela fez mesmo, a autora fez todo o texto.
depois diz isso e de fato ela começou escrevendo assim. E a Silvia partiu para uma solução gráfica totalmente contrária a essa ideia da tecnologia de escrita. Ela usou um papel antigo que estava na gráfica disponível, um papel rústico, né, usado para imprimir capa de bloco ou de nota fiscal. Que é algo que nem existe mais, né? A nota física, um papel desprezado, né, para esses trabalhos mais artísticos, né? Um papel azul, né, se chama papel AG, azul. E aí a gente imprimiu azul sobre azul, né? E aí fica um pouco esse ar o texto está sendo escrito num voo, né? Então ele está sendo escrito no ar, né? Então tem toda uma referência que eu considero pouco óbvia, né? Ao procedimento da escrita, então, as circunstâncias da escrita traduzidas graficamente num projeto muito inspirado, eu acho. E o texto é ótimo, tem um ritmo, tem uma urgência. Então acho que são 2 livros que foram muito importantes assim para Quelônio, né? E tem um que o último que eu acho que foi o que tem um livro em específico que é o livro dos Jardins, né? O livro dos Jardins foi bem importante, não só para a editora, mas para mim pessoalmente, porque a Ana, eu admiro muito a produção, a Ana Martins Marques, né? Uma poeta que desde o início eu queria de alguma maneira publicar algo que ela, né, estivesse produzindo e quando chegou um livro que ela só quis publicar com a gente porque ela sabia que esse livro seria, né, eu imagino, tratado de certa maneira de um modo que não fosse tão convencional ou que fugisse um pouco, né, do que eu teria talvez uma experimentação com papel ou com a tipografia, enfim. Então acho que foi desde dessa relação, né, de vir uma autora muito especial, muito importante para a cena atual, em busca de um projeto gráfico, talvez mais não tão usual, para aquele determinado texto. E é um livro que projetou em termos de público, né, leitores, né? A gente agora vai reeditar o livro, já nessa alternativa híbrida, né? Então, assim, o texto inteiro em tipografia, o miolo não será, mas assim, o papel será o mesmo, que é um papel totalmente feito artesanal pela Moinho Brasil, né, que é uma indústria uma fábrica, né, muito importante hoje nesse cenário de papéis que a gente tem no Brasil, que os papéis são muito ruins, muito precários, né, o que a gente consegue no mercado. Então, acho que tem essa beleza do papel artesanal. E também a gente vai manter, eu acho que o que seria mais interessante para essa reedição é que terão poemas novos, então ela vai ser um pouquinho ampliada, já numa tiragem não tão, é sempre pequena, né? A gente não trabalha com grandes tiragens, né? Mas que dê um fôlego para a gente, porque os leitores pedem sempre, né? Os leitores das livrarias. Eu acho que esse livro, o livro Jardins, teve uma repercussão de público, né? Muito importante para a gente, né? Para o trabalho que a gente faz aqui na Quelônio, de entender que teria mais alcance, né? Os livros. Então, eu acho que seria um livro de uma virada, assim, da editora, né? E é um livro que a gente considera muito feliz, né? Também, de novo, nesse casamento entre poesia e materialidade, né? Não só porque o projeto gráfico é diferente, mas acho que a gente conseguiu incorporar, né? A costura, a amarra, como se fosse um caderno de campo. A gente tem também um marcador com um papel semente, né? que é possível plantar um pedacinho do papel e o papel brota porque ele é feito com sementes. E a poesia da Ana é uma poesia, né, sobre os vegetais, sobre as plantas, sobre esse tempo, né? Então é uma poesia sobre o tempo também, sobre a intempérie, né? O tempo em várias dimensões. Então acho que é um livro muito especial, ele já era especial antes de ganhar, né, a edição da Quelônio, mas ele, né, a gente não consegue imaginar ele muito diferente disso atualmente. Acho que o público da editora é esse público que gosta de uma literatura mais inusitada, né, mais desafiadora,
né, que gosta de literatura contemporânea, né, que nem sempre é uma literatura fácil, né, é uma literatura que desafia o leitor. Então a gente ama o nosso público nesse sentido, né, porque é isso, tem livros que são um convite à leitura de uma descoberta. Né? A literatura contemporânea tem essa força. Né? Tudo que a gente está vivendo precisa ser formalizado, né? Precisa ganhar forma, precisa ganhar tradução, atravessada pelo sentimento do poeta, da escritora, dos designers. Né? Mas então eu acho que um pouco da nossa paixão assim, por fazer livros é isso, a gente quer dar roupagem, quer dar abrigo para esses textos urgentes e que precisam, né, encontrar o seu público. E o público é isso, é um desafio também, né? É por isso que a gente participa das feiras de publicação, por isso que a gente também, sempre que pode, a pandemia atrapalhou muito isso, mas participar da cena cultural, né? Dos eventos, dos debates, algo que eu acho que ainda precisa ganhar mais força, né? A gente ainda está retomando essa vida cultural, né? Um pouco também porque a política nos últimos anos foi muito complicada e também afetou muito a vida social e cultural do país, né? E a gente está retomando isso, né? Então é um momento mesmo de reconstrução e de reencontro com o público. Né? Então a gente pensa muito, né, em algumas estratégias. A gente ainda não tem um clube de leitura, um clube de assinaturas, né, porque a gente não tem estrutura para isso. Né? Uma editora pequena tem os seus limites. Né? Então, mas a gente conta justamente com essa efervescência cultural, né, que o Brasil é um país com muita vitalidade, né, apesar de todas as forças retrógradas. Ele mostra força, né, sempre que a gente consegue respirar um pouco, né? E acho que a gente está vivendo agora essa retomada. Eu sinto também que esse público é um público que gosta de estar perto da editora, em algum sentido, né? Então, a gente já recebeu vários leitores, a gente já fez lançamentos aqui na própria editora, então já eventualmente tem um curso ou outro. O Bruno é professor de escrita criativa, eu sou professora dessa parte de tipografia, experimentação gráfica. Então a gente sente que sempre que a gente abre para outras áreas, esse público leitor ele está meio misturado, né? Então acho que ele tem esse caráter de ser um público que gosta dos livros e da proposta como um todo, assim, do que a gente faz, né? Olha, é difícil. Parece que tudo, né, trabalhar nessa área, parece que todo mundo que vem, que vê e vê pronto e fala, nossa, que delícia que é fazer, tem um lado muito bom, mas o caminho é bem difícil. Assim, a gente começou de uma maneira que não era a intenção de ser uma editora, como se nosso trabalho dependesse estritamente da editora, então até hoje a gente se desdobra em outras, né, outras funções, né, dando aula. Eu mesmo faço projetos e capas para outras editoras, né, então eu acho que tem essa... porque a gente não tem realmente a Quelônio, é uma editora que sou só eu, o Bruno, em termos financeiros, né? Então a gente não tem como dar conta de todos os projetos, enfim, de uma maneira com maior fôlego, como a gente vê outras editoras que também de pequeno, grande porte, médio porte, que às vezes tem um financiador ou tem alguém que patrocina ou que consegue, enfim, às vezes algum tipo de recurso, né, para que ela se mantenha, né? Então a gente absorve muitas funções, começa por aí. Eu acho que o trabalho é árduo nesse sentido, né? A gente faz desde da concepção do que vai ser aquele livro, né, até envios e correios. Então a gente passa por toda a esteira de produção, a gente está envolvido em absolutamente tudo, né? Mas, em geral, os nossos autores também colaboram, são colaboradores nesse sentido, né, de acreditarem no projeto e ajudar financeiramente que o projeto se sustente, né? Em geral, a gente só tem conseguido
também nesse equilíbrio, né? Mas é muito difícil, a gente tem altos e baixos, às vezes a gente quer encerrar, falar, é o último, a gente já não vai ter mais planejamento, depois a gente retoma e fala, não, a gente gosta e quer continuar. Eu acho que teve um impacto muito significativo a pandemia em relação à venda de livros. Até agora a gente não viu uma volta boa, né, no nosso caso, assim, do que seria, né, uma volta regular, né, de venda, né, está tudo bem demorado. Mas é isso, eu acho que quando a gente está conseguindo um cenário mais ou menos normal, né, com as feiras que estão começando a voltar, os próprios clubes que ficaram muito fortes online, mas nada se compara ao presencial, né? Então tem eu acho que isso deve dar um fôlego ainda, né? Mas o Bruno pode falar um pouco também desse trabalho difícil que né? De assumir várias funções. É um pouco isso que a Silvia falou, quer dizer, a gente faz de tudo, né? A gente começou a editora do zero, né? Não tinha uma editora antes da gente começar a fazer, né? Claro, tinha a nossa experiência, né? Mas a gente teve que aprender a fazer tudo, né? E eu sou editor, mas eu também sou o departamento comercial, eu sou o chefe da expedição, a gente faz de tudo um pouco e isso desde o início, assim, tem que ler as coisas, né? Muitas vezes eu não dou conta de ler tudo que chega por e-mail, às vezes pessoas que eu conheço e que me mandam coisas, eu não consigo ler tudo, então... e depois o trabalho mesmo é um trabalho, né? A gente gosta de fazer bem feito, dá muito trabalho, né? Então, uma das coisas que a gente gostaria muito era ganhar escala, né? Então, que a gente conseguisse publicar mais livros, né? Ter uma folga financeira, mas a gente não consegue, a gente tem uma estrutura pequena, né? Então, a gente começou assim, um projeto financiando o outro, né? Mas também tem seus limites, né? Isso aí é também complicado. Então, mas ao mesmo tempo é fascinante a gente ver como a editora, né? Se a gente olha para 10 anos atrás, a gente vê hoje, a gente já publicou mais de 100 livros. E a gente olha para livros maravilhosos que a gente fez, né? Então, a oportunidade de ter contato com autores que a gente admira, né? Então, a gente publicou uma pequena publicação do Francisco Alvim, que é um dos grandes poetas, né, que a gente admira. O livro da Hilda, né? A gente publicou um livro da Hilda Hilst, né? Eu Sou a Monstra, que é incrível. Bem importante. Um livro que também o Herdeiro nos procurou e a gente ficou muito feliz, o livro ficou incrível. E autores contemporâneos, né? Nossos iguais, nossos colegas, amigos, né? E às vezes descobrir um autor que a gente não conhecia, que de repente nos procurou, ou que a gente ouviu num sarau e falou, nossa, vamos publicar, né? Vamos convidá-la. Aconteceu recentemente com a Luísa Romão, que é uma poeta que eu já conhecia de poesia, né? E a gente se encontrou e ela falou, nossa, quero muito fazer com vocês. E a gente fez o Nadine, que é um livro espetacular, né? Então é isso, né? Esses encontros que a literatura proporciona, né? Isso não tem nada igual, assim. Eu acho que é o ponto mais positivo. Acho que dos próximos livros, eu acho que eu destacaria um romance da Sabina Anzoátegui, que se chama Escrevi para Você Hoje, que é um romance, mas é um romance epistolar, ele é feito de cartas trocadas entre duas personagens. A Sabina é uma excelente escritora, a gente já publicou um livro dela antes, né, chamado Luciana e as Mulheres, e esse livro está ficando pronto, tá saindo, vai estar na feira do livro, e é um livro muito gostoso de ler, né? Então, essa história de duas mulheres nos anos 90, então tem um pouco esse clima do rock, porque uma das personagens é jornalista de uma revista de rock, e elas se conhecem através de uma troca de cartas, algo que se perdeu, mas foi tão importante na vida de muita gente, então tem esse sabor um pouco de uma escrita, né, que o e-mail substituiu, mas num outro ritmo, numa outra pegada, né? A gente vai ter também o Nadine, da Luísa Romão, que é um livro que a gente publicou no fim do ano passado, mas que a Luísa vai estar na feira, né? Então também é uma história
muito original, um livro de poemas, mas que é uma narrativa policial, né, feita em poesia. Então, uma investigação sobre um feminicídio, né, sobre a morte de uma mulher. E são vários narradores e uma investigação que vai se dando por meio de poemas. Então, é um livro muito forte, muito de uma forma também, que é uma coisa que a gente gosta muito, uma forma muito diferente, né? E a reedição do Livro dos Jardins, segunda edição do Livro dos Jardins, ampliada, que também a gente está terminando de fazer, né, um pouco aqui na nossa gráfica, no ateliê da editora, e o miolo a gente está fazendo uma gráfica externa, mas tentando preservar ao máximo esse cuidado e os elementos da primeira edição. Eu acho que é importante, assim, não deixar, né, não esquecer de falar dos planos da editora, né, para esse ano e para o próximo, né, que eu acho que isso vai fazer com que a gente também consiga trazer coisas novas, né, em termos de contato com o público, materiais impressos, né, então eu acho que uma das coisas que a gente tem pensado para o segundo semestre é oferecer alguns cursos aqui na editora mesmo. Então isso vai ser, a gente vai criar não vão ter muitos horários, a princípio poucos, né? A gente já vai divulgar até na própria feira do livro, um ou outro curso que a gente quer, seja da parte editorial ou artes gráficas, a gente está formulando para atender essa demanda. Muitos leitores pedem, né? Então, acho que chegou esse momento agora. Uma papelaria que eu comentei, que a gente também vai investir um pouco nessa parte de cadernos para escritores, blocos, coisas que façam também sentido, né, nesse ato de escrever, do leitor, dessa troca, né, do objeto, né, com quem produz e com quem consome. Então, tem um pouco essa ideia, né? E em termos de lançamentos, a gente já está até o final do ano com pelo menos 2 lançamentos por mês, né? A gente já tem uma agenda fechada, a gente está trabalhando nesses livros. Eu acho que, em geral, são livros quase que estreia de primeiros escritores e escritoras, que é muito bom, assim, pra gente, a gente sempre gosta, né? Preza muito por isso. E as feiras, né? Que a gente já tem pelo menos uma certa, que a gente vai estar agora nessa próxima feira do livro do Pacaembu. Acho que é isso, né? E acho que um dos desafios é tentar justamente nessa retomada fazer com que a editora consiga, né, ampliar o seu público, né? E num país como o Brasil isso é sempre um desafio, né? Tem essa notícia ótima das livrarias de rua, né, que acho que muitas livrarias novas surgindo, né, com uma curadoria mais cuidada, interessadas, né, em pequenas editoras, né. Isso anima, né, muito. Toda hora a gente está sabendo de uma nova livraria, né, isso é muito especial, né. Mas isso é um desafio também, né, como a gente consegue numa editora pequena, com tiragens pequenas, conseguir atingir um público maior, né. A gente espera que a vida cultural e política, né, acho que também é importante, assim, né, porque o livro e a cultura não sobrevive só de mercado, né, então acho que a gente precisa de ações políticas também que apoiem, que financiem, que valorizem, né, iniciativas que não são estritamente ligadas à moda, à vaidade, né, então a gente fica sempre pensando como a gente viabiliza a editora, não só em termos mercadológicos, mas também assegurando essa continuidade de um projeto que é um projeto editorial, um projeto cultural, um projeto de leitura, né? E acho que, enfim, a gente tem um caminho ainda pela frente.